Olá para todos, quem vos fala nesse momento é o irmão Pedro, aqui do Nordeste do Brasil. Porque nos últimos dias haverá grande explosão de falsos profetas que farão grandes sinais e prodígio, que se possível fosse, enganaria até os escolhidos. Palavras ditas pelo Senhor Jesus quando estava ainda aqui nesta terra. Vivemos um tempo em que os cristãos não conseguem amadurecer. Crentes meninos, crentes verdinhos, crentes que não têm a Bíblia como base da sua fé. O Senhor Jesus, quando estava aqui nessa terra, Ele nos avisou a termos cuidado com os falsos profetas. Uma das evidências dos falsos profetas é querer enganar as pessoas com sinais. Os milagres, eles são as formas que os falsos profetas usam para enganar as pessoas. No livro do Apocalipse, aparece saindo da boca do dragão, da boca do falso profeta e da boca da besta, 3 espíritos em forma de sapo, que são espíritos que fazem sinais e prodígio para enganar as pessoas. No livro do Apocalipse, no capítulo de número 13, diz-nos a palavra de Deus que a besta do Apocalipse, ela tem o poder de fazer até fogo cair do céu para enganar os seres humanos. No livro de Êxodo, quando Moisés e Arão chegaram diante de Faraó, a Bíblia diz que os mesmos milagres que aconteceu com a vara de Arão, os mágicos também fizeram os mesmos milagres. A vara de Arão se transformou em serpente e as varas também dos mágicos também se transformaram em serpente. Satanás, segundo a Bíblia, ele é inteligente, ele é sábio, ele sabe enganar as pessoas. O apóstolo Paulo, quando ele escrevia aos irmãos de Coríntios, ele disse que nós tenhamos cuidado, porque Satanás, ele se transforma até em anjo de luz para enganar as pessoas. No livro de Mateus, no capítulo 4, Satanás tentou enganar o Senhor Jesus, e Jesus rebatia os falsos ensinos de Satanás, dizendo: está escrito. Observe a expressão do Senhor Jesus quando ele falava para Satanás. Jesus dizia: está escrito. O que Jesus queria nos ensinar quando ele usou a expressão está escrito? Jesus nos ensinou a termos a Bíblia como escudo contra os falsos ensinos dos falsos profetas. Você não deve observar, não é os milagres. Não é milagre que identifica que o profeta seja de Deus. O que identifica o profeta é o ensino dele. Observe o ensino do profeta. O profeta está te ensinando o caminho correto ou ele está ensinando o caminho errado? Quantos pastores no Brasil e no mundo apoiando divórcio, política, roupas curtas dentro das igrejas, maquiagem, batom, e muitos desses são usados em sinais. Nós vemos aí Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Bispo Edir Macedos, homens que você compara o ensino deles com a Bíblia e nós os identificamos como falsos profetas. Nós vemos também tantos e tantos pregadores pequenos que estão surgindo agora e se achando o tal. Nós vemos pregadores aí
querendo tocar na glória de Deus, pregadores pequenos, que estão saindo da casca do ovo agora, que usam das igrejas escada para subir, pregadores que falam mal da vida dos outros, pregadores que denigrem o nome de cantoras gospel. De acordo com a Bíblia Sagrada, a mesma Bíblia que diz que a mulher deve se vestir com roupas decentes, diz também que é pecado falar mal da vida dos outros. Um verdadeiro profeta de Deus, ele jamais vai incentivar você a difamar o nome de cantoras gospel, o nome de pastores, jamais. O verdadeiro profeta, ele ensina você tem a Bíblia como base da sua fé. Você ouve o ensino dos profetas, aí você deve conferir com a Bíblia se está de acordo com a Bíblia Sagrada. Nós vemos aí tantos pregadores no mundo inteiro falando de Jesus e eles misturam verdades com mentira. Esse é o objetivo dos falsos profetas. Misturam verdades com mentiras. O apóstolo Paulo, ele disse que nós não podemos cultuar a anjos. Nós vemos no Brasil e no mundo, dentro do Brasil e fora do Brasil, pastores induzindo pessoas a adorar anjos, a acreditar em anjos, a abraçar anjos. Anjo está aqui, anjo está arrebatando aqui, anjo está acolá, abraça o anjo aqui, arcanjo Miguel está acolá. São falsos profetas. Certa feita eu vi passar no programa da Eliana um mágico que tem pacto com Satanás. Ele dizendo que Miguel, o arcanjo Miguel, o ajudava nas mágicas, entortando pregos, fazendo copos se mexer, fazendo toalhas voarem. Então são demônios que se transformam em anjos de luz para enganar as pessoas. Você, meu irmão, não deve esquecer que foi expulso do céu a terça parte dos anjos. E esses anjos são conhecidos hoje como demônios. E são esses os anjos que andam aparecendo por aí, abraçando o povo, tocando na glória de Deus, porque Satanás, ele sempre quis ser adorado. E ele vai usar quem para ensinar os ensinos errados? Ele vai usar pastores evangélicos que se dizem serem homens de Deus. Os verdadeiros profetas ensinam que toda honra e glória pertence somente ao Senhor. Certa feita, as pessoas começaram a tentar adorar os apóstolos. E os apóstolos, quando estavam pregando, o povo quis adorar os apóstolos, e os apóstolos rasgaram suas roupas, ficaram nus e disseram: olha, vocês não podem nos adorar, porque a adoração só pertence ao Senhor. No livro do Apocalipse, quando João estava recebendo as revelações do Apocalipse, João ficou tão emocionado que tentou se ajoelhar e adorar o anjo. E o anjo disse para João: João, você não pode me adorar. A adoração pertence somente a Deus. Então nós vemos aí pastores que se julgam serem homens de Deus, denegrindo a imagem de cantoras gospel, falando mal da vida dos outros, denegrindo a igreja Deus e Amor, denegrindo a Assembleia de Deus, denegrindo a igreja A, igreja B, fazendo das outras igrejas escada de fama, escada para subir. São falsos profetas, mentirosos, ondas impetuosas levadas por toda força de doutrinas diabólicas. De acordo com a palavra de Deus, um verdadeiro profeta, ele ensina você a perdoar quem te ofendeu. Você acha que um pastor que leva um irmão crente, ou mesmo um ímpio, a processo judicial, esse é um homem de Deus? Jesus nos ensinou a pagarmos o mal com o mal?
Jesus nos ensinou, foi assim? Não. Jesus nos ensinou a perdoar quem nos ofendeu. Quando você vê um pastor processando um irmão ou um ímpio, levando a processo diante de tribunais do mundo, saiba que esse é filho do diabo. Esse não é pastor de Deus, esse é pastor de Satanás. Pode os paralíticos levantar, pode cego enxergar, pode morto ressuscitar, mas não é sinal, não são sinais nem milagre que comprova que o profeta seja de Deus. Ele pode cuspir fogo, fazer fogo cair do céu como Satanás faz, mas se ele não ensina a verdade e induz as pessoas à vingança, ele é um falso profeta. É hora de nós abrirmos os olhos, é hora de nós voltarmos a ler a Bíblia, porque o povo estão parecendo bebezinho, meninos, levado por todo vento de doutrina. O apóstolo Paulo disse que ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já temos anunciado, seja maldito este evangelho. Qualquer pastor que ensina o povo a adorar anjo é falso profeta. Qualquer pastor que ensina a falar mal de cantora A, cantora B, é falso profeta. Abra os olhos, Brasil, abra os olhos, mundo. Não é sinais nem prodígio que faz, que identifica que um profeta seja de Deus. Você deve observar o ensino. Suponhamos que eu, como pastor, eu levo um irmão a processo perante o mundo. Você acha que isso está agradando a Deus ou Satanás? Jesus nos ensinou a processar as pessoas, a se vingar das pessoas, ou Jesus nos ensinou a perdoar? Quantos que se dizem serem homens de Deus, que há poucos dias estavam no YouTube processando canais que estavam falando a verdade? O interessante é que há poucos dias esses pregadores estavam denegrindo o nome de cantora A, nome de cantora B. Eles querem denegrir o nome das pessoas, e quando as pessoas combatem os falsos ensinos deles, eles querem processar. Você sabe por que eles querem processar? Porque eles são filhos de Satanás. Por trás dos sinais que eles fazem, existem forças do inferno, forças de Lúcifer, força dos demônios. Você deve observar os ensinos do profeta, não os milagres. Um profeta verdadeiro, jamais ele vai bater no peito e dizer que tem mais unção do que os outros, que tem mais compromisso do que os outros, que tem mais unção do que os outros, que ora mais do que os outros. Sabe o que é isso? Orgulho. E o orgulho vem de Satanás. Satanás, ele foi expulso do céu porque ele se orgulhou e quis ser igual a Deus. É hora, meu irmão, de você largar o Facebook, sai das redes sociais, para de ver muitas mensagens no YouTube, volta a ler a Bíblia. Volta a ler a Bíblia, porque você está sendo enganado pelos falsos profetas e não percebe. Profeta que ensina o povo a adorar anjo é falso profeta. Profeta que anda batendo no peito e fazendo dos outros escada para subir é falso profeta. Profeta que anda processando irmãos, ensinando o povo a se vingar, é falso profeta. É filho do cão, filho de Satanás, e o Espírito de Deus não está nesse profeta. São demônios que enganam as pessoas através de falsos sinais e prodígios para enganar aqueles que não têm conhecimento da verdade. O Senhor Jesus, ele disse que nós erra porque nós não conhecemos as Escrituras nem o poder de Deus. De acordo com a Bíblia Sagrada, você deve observar o ensino do profeta. O ensino do profeta, ele está ensinando o que Jesus nos ensinou, ou ele está sendo contra os ensinos de Jesus? Qualquer pastor, bispo, arcebispo, diácono, presbítero, que ensinar os crentes a serem vingativos, ele é anticristo, é inimigo de Cristo. Jesus nos ensinou a amar e perdoar. E como esses pastores dizem que são de Deus e andam processando os irmãos que falam a verdade. A árvore é conhecida pelos seus frutos, não pelos sinais.
Sabe o que é os frutos? O comportamento, a atitude do profeta. Como o profeta age perante as dificuldades. Ele perdoa ou ele é vingativo? Ele está ensinando a adorar a Deus ou está ensinando a adorar anjo? Abra os olhos, Brasil. Abra os olhos. Porque Jesus está avisando que os falsos profetas enganam as pessoas com sinais e prodígios por força de Satanás.